Então, dando sequência aqui à nossa série de vídeos que fala sobre o ensino fundamental, estamos aqui no nosso segundo vídeo. Se você está começando agora, dê uma pausa e assista ao vídeo 1, ok? Porque a gente segue toda uma sequência lógica. Tranquilo? Bom, nesse segundo vídeo eu vou falar sobre características gerais das escolas militares, da carreira militar, tá? Então, tudo que eu falar aqui serve tanto para o Colégio Naval quanto para a EPICAR. Show de bola? Bom, primeiramente, quando você ingressa na EPICAR ou no Naval, você passa por um período inicial chamado período de adaptação. Alguns conhecem como período de quarentena, né? Esse período de adaptação, como é que funciona? O aluno não pode voltar para casa. Porque assim, tanto a EPICAR quanto o Colégio Naval são colégios cujo regime é de internato. Isto é, o aluno fica lá de segunda a sexta e aos finais de semana ele pode ir para casa, ver a família. Se ele quiser ficar por lá também, ele pode ficar, né? Às vezes o aluno que está lá, ele mora muito longe. Por exemplo, está no Colégio Naval, mas mora no Nordeste, ele não vai poder ir para casa todo final de semana. Pode ficar na escola, mas assim, no geral, ela funciona de segunda a sexta e o aluno é liberado aos finais de semana. Mas assim, nesse período inicial que ele entra, que é o período de adaptação, ele passa algum tempo sem poder ir para casa. É por isso que alguns chamam de período de quarentena, tá? Então ele fica ali na faixa de 20 a 30 dias, isso vai variando, tem ano que é um pouquinho mais, tem ano que é um pouquinho menos, mas varia em geral ali entre 20 e 30 dias sem ele poder sair da escola. E o que ele faz, né? Para que serve esse período de adaptação? Bom, o período de adaptação é como se fosse um estágio inicial, né? Para identificar se o aluno ele tem aptidão a continuar a carreira militar. Tá? Então, nessa fase, nesse período de adaptação, ele aprende um pouco sobre o regulamento militar, ele aprende a marchar, ele aprende a prestar continência quando deve, quando não deve prestar continência, né? Ele aprende sobre os pilares, né, do militarismo, que são a disciplina e a hierarquia, tá? E, além de tudo, ele faz atividade física, né? Ele aprende sobre o funcionamento da escola, como é que vai ser, como é que funciona a questão das notas e tal, né? Então, assim, é realmente um período bastante importante, né, que o aluno tem que focar naquilo ali, por isso que ele não vai para casa, ok? Após esse período de adaptação, o último diazinho ali, ocorre uma espécie de batismo, né? Lá na EPICAR, eles chamam de o banho do bicharal, né? Então, o aluno tá ali e tal, aí daqui a pouco chegam os carros do Corpo de Bombeiro e jogam água nos alunos, né? E aí fica todo mundo fazendo aquela festa. Esse banho do bicharal indica que aquele período de adaptação, ele encerrou-se. E aí vai começar as atividades normais, né, durante 3 anos, ok? Então é como uma espécie de batismo ali dos alunos, né? No caso da EPICAR, os pais, inclusive, podem ir até lá para assistir essa cerimônia, né, do banho do bicharal. Já no Colégio Naval, em alguns anos pode ir, outros anos não pode, né? Não tem assim nada, depende do comando que está lá. Alguns comandantes autorizam os pais a aparecerem por lá, outros comandantes não autorizam, tá? Bom, no Colégio Naval não é chamado banho do bicharal, não. Do Colégio Naval, infelizmente, eu não posso falar aqui nesse vídeo porque é uma surpresa. Então, se você passar para lá, você vai conhecer a surpresa que tem lá no Colégio Naval e eu não posso falar aqui, ok? Tranquilo? Então esse é o batismo, né? É um encerramento do período de adaptação do aluno lá. E logo na sequência, o aluno recebe a platina. Bom, essa platina ela é colocada sobre o ombro, né, do aluno, na farda do aluno aqui, ó, no ombro, para indicar que ele é um aluno que vai ser direcionado para a carreira de oficial, né? Porque os oficiais, eles usam as platinas no ombro, né? Os graduados, no caso os sargentos, eles usam a divisa aqui no braço, né? O oficial, como ele está hierarquicamente acima, ele usa num ponto mais acima, que no caso é o ombro, tá? Então, ele recebe essa platina aqui, né? Você percebe aqui que existem 3 platinas de cada escola, né? 3 da EPICAR e 3 do Colégio Naval, que indica a série que o aluno está, né? Então, por exemplo, aqui na EPICAR, uma barrinha significa primeira série, 2 segunda e 3 barrinhas significa que o aluno é um aluno da terceira série, né? Já no Colégio Naval são as estrelinhas, ok? 1 estrelinha, 2 e 3 estrelinhas para indicar que o aluno está na terceira série. Okay? Isso é para diferenciar os alunos lá dentro, né? Porque até entre os próprios alunos existe a hierarquia lá dentro, né? O aluno do terceiro ano, né, da terceira série, ele é mais antigo que um aluno da segunda, que por sua vez é mais antigo que um aluno da primeira série. Bom, então essa cerimônia é uma cerimônia bastante bonita, né?
bem legal, bem emocionante. No caso lá da Epicar, os pais podem participar, né? Em geral, os pais são chamados até durante a formatura para ir até o seu filho e colocar a platina no ombro, né? Então rola aquele sentimental, né? Todo mundo chora, aquele negócio todo, é bem legal, bem bonito, né? O pai está vendo o seu filho ali que está ingressando numa carreira que com certeza vai ter um futuro garantido. Bom, após a cerimônia de entrega da platina, existe uma outra cerimônia chamada de compromisso à bandeira. É onde ele vai fazer o juramento, né? O juramento à bandeira nacional, né? Jurando defender o nosso país, a nossa bandeira, com o sacrifício da própria vida, né? Aquele negócio todo ali que é bem bonita também essa cerimônia. Então, após o compromisso à bandeira, o aluno começa a ter a sua rotina regular. A rotina que ele vai seguir ali durante os 3 anos, né? Ele vai aprender as matérias que são exigidas pelo MEC, né, para terminar o ensino médio, e além disso ele vai aprender também ao longo desse período todo sobre a carreira militar, né? Com mais calma, com mais tranquilidade, vai aprender uma parte dos regulamentos militares, outra parte ele vai aprender nas academias, que ele vai mais à frente. Como é que funciona o dia a dia de um aluno na Epicar e no Colégio Naval, desde o momento que ele acorda até o momento que ele dorme? Vou falar agora, tá? Então, isso que eu vou falar agora vai funcionar ao longo desses 3 anos, tanto na Marinha quanto na Aeronáutica. Bom, o toque de alvorada é às 6 horas da manhã. Então, às 6 horas da manhã, a corneta toca, e aí o aluno tem que acordar, ir para o banheiro, fazer a barba, arrumar a sua cama, colocar a sua farda e entrar em forma no pátio, né? Em geral, eles entram em forma ali no pátio em torno de 6h30, 6h40, algumas vezes até 7 horas, tá? Então, é o período que ele está entrando em forma ali. E aí ele entra em forma, é feita uma retirada de faltas para ver se tem alguém faltando, se está todo mundo ali, se está tudo direitinho. E aí, em seguida, os alunos se dirigem até o rancho. O rancho é o restaurante do quartel, tá? Então, eles vão até o rancho para tomar o café da manhã. Então entra em forma no rancho a turma de 3ª série, a turma de 2ª série e a turma de 1ª série, né? E aí a turma de 3ª série entra, toma o seu café, em seguida vai a turma de 2ª série e por último a turma de 1ª série, tá? Então é sempre assim, eles vão seguindo essa sequência por antiguidade, ok? A 1ª série é sempre a última a tomar café, tá? Então você vai entrar lá, novinho, vai ter que ficar esperando a 3ª e a 2ª. Tá? Mas depois esquenta a cabeça não que você vai passar para a 2ª e depois para a 3ª e os outros vão ficar te esperando. Todo mundo passa por tudo, tá? Então, após o término do café, né, os alunos voltam para o pátio e aí eles se dirigem para as salas de aula para assistir às aulas, né? E aí, claro que vai obedecer ali a sequência, o calendário que foi instituído ali para aquele ano da escola, tá? Então, vai assistir às aulas lá de matemática, de química, de física, biologia, geografia, aquilo tudo, né? Até por volta ali de meio-dia, ele vai ficar assistindo aula, claro que tem os intervalos, ok? E aí, quando dá meio-dia, em torno de meio-dia, o aluno entra em forma de novo e volta para o pátio, ok? E dali ele se desloca para o almoço e volta para o rancho. E aí aquele mesmo esquema, entra a 3ª série para almoçar, entra a 2ª série para almoçar, entra a 1ª série para almoçar, eles almoçam, depois disso tudo tem um períodozinho de tempo ali para ele escovar os dentes, né, fazer a sua higiene pessoal. E aí em seguida ele volta novamente para o turno da tarde, para as salas de aula, tá? Às vezes tem aula à tarde, às vezes na parte da tarde eles assistem a palestras que falam sobre as academias, por exemplo, né? Existem palestras que falam sobre temas que são bem importantes, que são saúde, higiene, né? Como escovar os dentes, né? Higiene bucal, aquele negócio todo, né? Além de outras palestras também sobre, no caso da aeronáutica, a aviação, no caso da marinha, como é que funciona a vida dentro de um navio, né? Como é que funciona a rotina lá dentro, tá? Então, a parte da tarde ela é destinada para aulas e também para palestras, ok? Tranquilo? E aí, por volta de 4, 5 horas da tarde, o aluno volta de novo para o corpo de alunos, volta lá para o pátio, né? Ele vai lá, troca de roupa, coloca o uniforme de educação física, né? Tem educação física todos os dias, tá? Então ele coloca lá o short, a camiseta, o tênis, entra em forma. Em seguida é retirada a falta para ver se não tem ninguém escondido que não queira fazer educação física, né?
E aí é o seguinte, na educação física, os alunos são separados em tecnicamente 2 grupos. O primeiro grupo é o grupo de atletas. O que é esse grupo de atletas? É o grupo de alunos que tem aptidão a uma determinada atividade esportiva. Por exemplo, o cara joga muito bem futebol, então ele foi selecionado para a equipe de futebol da Epicar. Então ele vai lá para o treino do futebol, né? Ah, tem um outro aqui que se destacou na parte de canoagem, lá no Colégio Naval. Então ele vai lá para a equipe de canoagem. Quem não é atleta, né, quem não se destaca muito em nenhuma das atividades físicas, vai para aquela atividade geralzona, com todo mundo lá. Como é que funciona essa atividade geralzona? Ele faz um aquecimentozinho ali, paga umas flexões, abdominal, polichinelo, aquele negócio todo, né? Em seguida tem uma corridinha e depois ele tá tranquilo, tá liberado, né? A galera que é atleta não, vai para aquele treinamento específico, né? Aquele treinamento bem intenso, né? Cada um para sua área. Quais são as atividades físicas que tem lá, né? Isso é bem importante a gente falar aqui. Então, olha só, tem futebol, tem vôlei, temos também natação, polo aquático. Olha só, nem em qualquer lugar que você vai poder fazer polo aquático, né? Lá no Colégio Naval você vai poder fazer, né? Alguns esportes aqui desses que eu estou falando são só do Colégio Naval, né? Basicamente assim, né? No caso, por exemplo, lá na Epicar, como fica em Barbacena, Minas Gerais, lá não tem praia, né? Então as atividades aquáticas, embora algumas existam tipo natação, não são todas que tem lá, tá? Tá bom? Então, ó, polo aquático, orientação, né? Eles montam equipes também de orientação, tem treinamento para isso, né? Tem lutas, esgrima, olha só, imagina, já imaginou você fazendo esgrima? Na Epicar e no Colégio Naval você vai ter a oportunidade de praticar esgrima. Canoagem, vela, no caso também lá do Colégio Naval, remo, triatlo, atletismo, xadrez, né? Então, assim, quem não se destaca muito na atividade física pode jogar bem o xadrez, né? Pode participar da equipe de xadrez, né? Tiro esportivo e outros, ok? Belezinha? Então, essa galerinha que é atleta, né? Eles participam de uma competição. Como é que funciona? Existem 2 tipos de competição. Uma competição interna, que é entre as 3 séries, né? Primeira série, segunda série e terceira série. Existe uma Olimpíada interna entre os alunos, mas existe também uma outra Olimpíada chamada NAI. O que é essa NAI? Naval, Aeronáutica, Exército. É a competição que existe entre as 3 escolas. Quais são? Colégio Naval, Epicar e SpaceX, que é do Exército. Ok? Então é uma competição, tipo uma Olimpíada mesmo, tem acendimento de tocha olímpica, né? Tem aquele desfile dos atletas, né? Cada ano essa NAI é numa escola diferente. Tem ano que a NAI é na Epicar, tem ano que é no Colégio Naval e tem ano que é lá na SpaceX. E fica circulando ali nessas 3 escolas. E aí os alunos que não são daquela escola viajam até lá, né? Os atletas, no caso. Bom, voltando a falar então aqui da prática de esporte, então deu 4, 5 horas da tarde, o aluno vai praticar o seu esporte, vai fazer a sua educação física, né? E aí em seguida, por volta das 6 horas, 6h30, alguma coisa assim, ele volta para o alojamento, toma o seu banho e entra em forma novamente para o jantar, ok? E aí se desloca para o rancho de novo, naquela mesma sequência, terceira série, segunda série, primeira série, todo mundo jantou. E aí, você pensa que está liberado em seguida? Ainda não, né? Depois que termina a janta, você tem um períodozinho ali para ir lá escovar o dente rapidinho. E aí tem uma coisa que a gente chama de estudo obrigatório. O aluno é obrigado a ir para a divisão de ensino para estudar, ok? Assim, ele é livre para escolher a matéria que ele vai estudar. Ah, eu estou com uma deficiência em matemática, vou estudar matemática. Ah, eu estou com deficiência em química, vou estudar química, tá? Só que assim, é obrigado a ir para a divisão de ensino e passar um período de tempo lá estudando até às 8, 9 horas da noite. E aí, depois disso tudo, ele está liberado. Ele pode voltar para o alojamento, se ele quiser, para dormir. Ou se ele quiser permanecer lá estudando por mais um tempo, ele fica à vontade, né? Para poder ficar estudando lá. E aí o toque de recolher é às 22 horas, né? Às 22 horas as luzes dos alojamentos são apagadas, né? E aí é o toque de recolher, não pode fazer bagunça, não pode fazer barulho, não pode ficar de bate-papo, né? E aí o aluno tem esse período para dormir aí até o outro dia. E aí a rotina, ela permanece ao longo desses 3 anos, tá? Então
ele sempre segue essa sequência aqui. Raramente tem uma coisa diferente que acontece lá, né, na Colégio Naval, na Epicar, e aí muda um pouquinho essa rotina, tá? Mas, no geral, essa rotina funciona desta maneira. Aí você me pergunta, professor, mas vale a pena ser militar? Quais são as vantagens da carreira militar? Eu vou te falar agora. A primeira vantagem é o seguinte, olha só, você é aluno, né, está lá para fazer o ensino médio, Epicar, Colégio Naval. Beleza, você já vai ganhar um ensino médio de alta qualidade, porque essas duas escolas, elas se destacam no Exame Nacional do Ensino Médio, no Enem. Tá? Então, além de estar tendo um ensino de ótima qualidade, você tem comida de graça, você tem bebida de graça, você tem alojamento de graça, você tem direito a usar o hospital sem pagar, né? Hospitais da Marinha, hospitais da Aeronáutica. Olha só, né? Plano de saúde, tecnicamente falando. Além disso tudo, e de você ter um ensino médio ótimo, você ainda vai receber um salário para estudar. De quanto é esse salário? É isso que você quer saber? Em torno de R$ 1.200. Olha que coisa maravilhosa. Você vai estudar, ter comida, bebida, hospital, alojamento, ainda vai ganhar R$ 1.200 por mês. Se você quiser economizar, você economiza. Se você quiser comprar coisas para você, você compra, você fica à vontade. Você tem R$ 1.200 na sua conta todo mês. Beleza? Outra vantagem da carreira militar, né? Algumas assim já depois que você se forma, depois que você já é militar em si de carreira, é o seguinte, em princípio, se tudo correr do jeito que está para ocorrer, você vai cumprir 35 anos de serviço e aí você vai se aposentar. Olha só, é uma vantagem muito grande, né? Ao passo que as pessoas que não são militares se aposentam com uma idade aí em torno de 65, 70 anos, você vai se aposentar, né, em torno de 50, 55, 52 ou até menos, ou até 48, 49, dependendo da idade que você ingressou na escola, beleza? Então, assim, é uma vantagem muito grande, né, o tempo de aposentadoria. Bom, além disso, depois que você se forma na academia, né, assim, quando você sai da Epicar, você vai para a Academia da Força Aérea, que é como se fosse a faculdade, tá? Depois eu vou falar no próximo vídeo um pouquinho mais sobre isso aí. Então, a carreira da Epicar é assim, 3 anos na Epicar, em seguida 4 anos na Academia da Força Aérea, ok? Depois que você se forma, depois desse período total de 7 anos, você sai oficial, você sai aspirante e depois você vai a segundo tenente. Com salário hoje, em 2019, em torno de R$ 8.500. A mesma coisa na Marinha, você passa os 3 aninhos ali no Colégio Naval, em seguida você vai para a Escola Naval, que é a academia, né, da Marinha, você passa 4 anos lá, se forma oficial e sai também com um salário em torno de R$ 8.500. Aí com seus 21 anos, 22 anos, imagina, você com 21, 22 anos ganhando R$ 8.500. São poucos os brasileiros, né, que têm esse privilégio. Então, assim, é uma vantagem muito grande realmente a carreira militar. Outra coisa que é bem interessante, depois que você já é militar da ativa, se você tiver dependente, por exemplo, você casou, você tem uma esposa, você tem um marido, no caso das meninas, né? Você tem filhos, você tem direito a uma casa na Vila Militar, na unidade que você serve. Então você tem direito a uma casa, você tem direito a ficar ali. É claro que paga alguma coisa, uma parte é descontada ali no seu contra-cheque, né? Mas assim não é um valor tão alto. E você tem direito a uma casa bem legal, né? Com segurança inclusive, né? Porque é como se fosse um condomínio fechado, que eles chamam de Vila Militar, né? Então assim, é bem legal, é uma vantagem muito grande. E se tudo der certo na tua carreira, se ela seguir o que tem que seguir normal, você vai para a reserva, você se aposenta como coronel. Olha só que legal, né? 35 anos depois, você se aposenta como coronel com um salário médio hoje, em 2019, em torno de R$ 15.000. Então, assim, são grandes as vantagens, né, da carreira militar, percebeu? É bem legal. Vale a pena? Vale muito a pena, né? Além de você ter todo o conhecimento técnico, profissional, a carreira é legal, tem direito ao hospital, casa na vila, etc. e tal, né? E ainda se aposenta bem novinho com um salário de R$ 15.000, que está acima, muito acima da média de todos os brasileiros, ok? Bom, então é isso. Nesse vídeo eu falei de características gerais da carreira militar, tanto
da Aeronáutica quanto da Marinha, falando, né? Estou falando aqui de EPICAR e de Colégio Naval, ok? Então, olha só, aqui na nossa sequência de vídeos, aqui no final do nosso vídeo vai aparecer um organograma com o nosso terceiro vídeo e com o nosso quarto vídeo. No terceiro vídeo, eu vou falar tudo sobre a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, a EPICAR. E no quarto vídeo, vou falar sobre o Colégio Naval, ok? Já a partir do quinto vídeo, a gente vai partir para as escolas técnicas, ok? E depois para as escolas federais, tranquilo? Então, se você gostou, deixa aqui embaixo o seu like e compartilha para a gente divulgar essas informações para as pessoas. Muita gente não tem conhecimento desse funcionamento. Um super beijo para você e até o nosso próximo vídeo.